Você já entrou no Instagram se sentindo bem e depois de 5 minutinhos ali olhando as redes, começou a achar sua vida péssima, se sentindo cocô do cavalo do bandido, como se nada funcionasse pra você? Pois é, esse é o efeito da comparação, que é o nosso tema de hoje. Eu sou a Jenny Sandzer, terapeuta holística integrativa, professora de dança e taróloga. E eu sou a Priscila Figueiredo, terapeuta integrativa. Seja muito bem-vinda ao canal do Vem Viver Você. A comparação. Eu acho que a gente se compara desde que a gente, pequenininho. Ah, porque a boneca dela é mais bonita que a minha. Ah, porque ela tem e eu não tenho. Que glória. Será que em algum momento da vida a gente para de se comparar? Eu percebo, na verdade, que a comparação é uma coisa inerente ao ser humano. E acredito até que faz parte do nosso processo de crescimento e de aprendizagem. A questão é entender aí qual é a medida, né? Até que ponto a comparação é algo que te impulsiona, que faz com que você cresça, ou algo que te paralisa e te deixa ali, sabe, disfuncional. A gente pode ser muito cruel com a gente quando a gente se acha insuficiente ou menos do que aquele outro ser humano ao qual a gente está se comparando. E cada um tem seu tempo, cada um tem seu rolê, cada um tem sua experiência de vida, sua história. E eu acho que é importante a gente respeitar esse ponto. Qual é o ponto que aquele ser Uhum. humano está? Ele já fez. Gente, outro dia eu fui numa palestra e a jovem falou que ela estava indo para o oitavo curso superior. Meu Deus, se a gente se comparasse com ela, a gente não falava nem alô para ela. Mas e aí? Cadê a minha autoconfiança? Cadê a minha segurança na minha história, em quem eu sou, para eu me aproximar com essa jovem e fazer um networking com ela e falar: poxa, vamos construir algo juntas? Que bom que você já está no seu oitavo curso. O que a gente pode construir junto? Vamos, né? Trazer algo para ir além e não falar: nossa, desculpa, não estou nem pronta para ter essa conversa. Tchau, querida, sabe? Então é realmente olhar para a capacidade do outro. Eu, pelo menos, ajo dessa forma. Se alguém sabe mais do que eu vou lá e colo. Querida, que a gente pode construir junto? O que a gente pode fazer? Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Alô, Jota? Tá, tamo aí. Então, assim, eu acho que quando você se não é tirar vantagem, mas quando você se abençoa, quando você se enriquece com a riqueza do outro, quando você olha para o outro e o sucesso dele te engrandece, quando você olha para aquilo e fala, uau, que extraordinário, para mim é extremamente enriquecedor e me faz melhor como ser humano. Eu uso esse momento, esse movimento e falo, uau, o que eu posso fazer para eu ir nessa direção e não ter o que o outro ser humano tem, porque aí já é uma outra esfera. A gente tem que falar de comparação, mas também da inveja. Porque a inveja, para mim, ela é um sabotador do próprio sucesso. Você pode olhar para o que quer que seja do universo do outro e você se comparar, tudo bem, faz parte, é saudável, mas quando você entra no universo da inveja, ou quando você entra no universo de se diminuir em detrimento do que o outro tem ou do que o outro realiza, aí você está se sabotando legalzão. E ninguém está nem percebendo, só você, Senhor. E é muito interessante porque o universo, especialmente feminino, né? Ele é muito instigado, nós somos muito incentivadas a competir desde sempre. Eu nasci numa família de muitas mulheres e digo que sou muito privilegiada porque as mulheres da minha família elas sempre tiveram um olhar muito colaborativo. Então, eu cresci, minhas tias professoras, né, minha mãe da área da saúde, e eu lembro muito das minhas tias fazendo esse movimento de trazer outras mulheres, de incentivá-las, de empoderá-las, né? De falar, nossa, como você tá bonita. Então eu sempre cresci com essa cultura do elogio, sempre querendo agregar e percebia que nem sempre isso era muito, sabe, bem-vindo, porque quando eu fazia um elogio parecia que, nossa, o que ela tá querendo? Assim, o que é que vem depois disso? Né? E não via nada, era um simples elogio porque eu realmente estava achando aquilo bonito e não porque eu queria ter igual ou porque estava lindo nela, né? Fazia sentido para ela. Então, é muito interessante a gente observar esse mecanismo, né? A comparação, ela não foi algo que exatamente cresceu com a gente. Acho que talvez tenha sido algo que foi incutido no decorrer do tempo, talvez, com a nossa globalização, com as diferenças de cultura e acesso a tantas informações, talvez isso tenha entrado em tantos questionamentos. Porque eu penso que quando a gente tinha menos informação, né, a gente se comparava um pouco menos. Eu tenho essa impressão. Talvez sim, mas eu vejo que na escola a gente é muito incentivado a se comparar. O melhor aluno da sala, É. eleito representante, a aluna mais bonita, tem um concurso de não sei o quê, tem não sei o que lá. Então na escola a gente aprende muito a se comparar.
e não só incentivado pela própria escola, mas também entre a gente. Quem no grupinho de amigas nunca falou quem é o aluno mais bonito, quem é o mais bonito da sala, eu sou mais bonita, ai, a unha dela é mais bonita, o material dela é mais bonito, a mochila dela. Então, em algum nível, sempre tem uma comparação e acaba sendo intrínseca, né, assim, social e cultural, mas o que eu acho que é importante a gente ressaltar é que a comparação, ela não deve ser um norte. Não é porque o outro faz que eu não posso fazer, ou não é porque o outro tem que eu não posso ter e por aí vai, né? Então, aprofundar essa comparação, principalmente nas redes sociais. Na rede social, a gente tem ali o close, a gente não tem o corre. Né? Ali a gente tem o dias de glória, dias de luta a gente não mostra. Raras pessoas mostram os dias de luta. A gente procura sempre E de verdade, mostrar. né? A luta real, não é a luta linda, né? Ai, que difícil, eu tô aqui fazendo a minha unha na manicure. Nossa, que glória. Sabe, senhora? Então, assim, é sobre isso. A gente busca muito trazer os dias de luta, eu percebo isso. Se você ainda não percebe no nosso Instagram Já acompanha pessoal, a gente. a gente traz os dias de luta e os dias de glória. É Tem uma importante. coisa que eu acho muito interessante a gente falar sobre a comparação, né? Que a comparação é como se a gente usasse a régua do outro para medir a gente. Só que a régua do outro, ela não faz sentido na nossa vida, porque a gente não caminhou os passos do outro, a gente não viveu a história, as experiências que ele viveu. Então, como é que eu posso usar a régua dele para me medir? Né? A Jenny trouxe o exemplo da pessoa que estava indo para a 8ª formação. Uau, que incrível! Que fôlego. Eu acho incrível, que eu não tenho coragem de ir para a segunda, honestamente falando, assim, e tá tudo bem, sabe? E entrar num processo, num mecanismo de não se sentir insuficiente, não é sobre isso. É sobre você olhar e ver o que você também pode trazer e agregar, porque muitas vezes a pessoa tem uma capacidade técnica sensacional, incrível, e a experiência de vida? Essa conta. E ela conta muito. E o quanto você pode agregar com a sua história, que é única, né? O que você pode trazer de valioso só sendo você, sem precisar de tantas firulas. E eu não estou desmerecendo uma coisa nem outra. Eu estou conversando para que a gente possa encontrar lugares de fala, lugares diferentes e inspiração. Então existe uma linha muito tênue na comparação para que ela se torne ou uma inveja ou uma inspiração. Eu sigo pessoas, gente, que eu olho todo dia e falo, caraca, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. E eu falo isso para muita gente, né? Eu vejo idosas que se cuidam e não sei o quê. Eu não consigo fazer o que elas fazem. Hoje, com 40 anos, eu não consigo fazer o que elas fazem aos 80. Então eu falo para ela, meu Deus, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu quero conseguir me cuidar com esse mesmo amor, me tratar com essa mesma gentileza que eu vejo você se tratando. É interessante a gente observar isso e permitir que outras mulheres inspirem a gente, sem tornar isso uma inveja, sem tornar isso também um motivo para a gente se diminuir e sentir não merecedor ou sentir que a gente não cabe em determinados lugares, porque a gente cabe em todos eles do nosso jeito. É muito complexo, né? A gente se comparar. As pessoas têm uma visão de até onde eu posso ir, do que é ser feliz, do que é ter sucesso, e para nós não é dessa forma. A Pri nasceu numa família grande, eu tenho uma família deste tamanho aqui, pequenininha, então eu não consigo conceber, por exemplo, ter o Natal e eu só ceiar à meia-noite. Eu tinha isso quando eu era criança e a minha avó era que fazia ceia e ok, eu era uma criança. Mas hoje eu adulta, eu não consigo imaginar só comer meia-noite. Tipo, meia-noite eu já estou na minha cama dormindo linda, plena e faceira. Sabe, os presentes todos abertos. Tchau, queridos. Entendeu? Mas e aí? Já na minha família o Natal dura 3 dias. Começa 23, 24, 25, tem almoço, tem janta. Então... E aí? Aí eu vou comparar o Natal dela com o meu? Claro que não, até porque eu nem sei se eu queria um Natal desse, entendeu? Natal cigano, que dura 3 dias, socorro! Eu já tô cansada com 3 horas de jantar aqui. Tchau, queridos! Tá ótimo já. Feliz Natal, tchau! Então, assim, não é justo, sabe? Não é justo com você. Quando você se compara na realidade da outra pessoa, seja no Instagram, no TikTok, não interessa. Na vida real aqui, ó, na mesa entre amigas. Na vida real. A amiga falando, conheci um boy, e você olhando, não conheci nem espirro. Gente, é muito doido isso, né? Nós duas, a gente tem um grupo de amigas, né? As amigas do balão, que é composto pela irmã dela e uma outra amiga nossa. As duas são solteiras e nós somos casadas. A gente fica escutando as histórias que elas passam no universo das solteiras, que é o puro suco da treva. Os nossos maridos agradecem muito essa conversa, porque a gente escuta o caos que é o universo das solteiras.
E sim, gente, eu escutei outro dia. Quem casou, casou. Quem não casou, amiga sua louca, entendeu? Corre atrás do prejuízo. E aí eu vou ficar comparando a nossa realidade de casada com a delas que é solteira. Para quê? Para quê? O que eu vou ganhar com isso? Talvez eu ganhe mais amor ao meu marido com isso. E aí, sabe, eu vou dizer o que pra elas? Nossa, sinto muito que seja um boy lixo. Ou então, nossa, sinto muito que você tem que ficar com uma pessoa hoje, outra amanhã. Não, porque pra ela tá fazendo sentido e pra mim tá fazendo sentido ser casada. E é sobre. E se amanhã não fizer mais sentido pra ela estar solteira e ela escolher ter um relacionamento e amanhã não fizer mais sentido eu estar casada, tá tudo bem. É a vida como ela é. A gente vai evoluindo, vai crescendo e vai percebendo o que faz sentido na nossa vida. Se amanhã fizer sentido na vida da Pri fazer 8 cursos superiores, ela vai fazer. E tá tudo bem. E tá tudo bem com isso, sabe? Então, a comparação, ela tem que ser saudável. Ela tem que ser para você se inspirar no outro ser humano e não você se diminuir no valor de quem você é, porque não vale a pena. Não vale a pena. Realmente, você é que sabe o preço que você teve que pagar para chegar até onde você está hoje. Só você sabe, só você superou os desafios, só você ouviu o que você teve que ouvir. Ninguém mais, ninguém, por mais que você conte, o máximo que as pessoas vão falar é: nossa, sinto muito. Deve ter sido muito difícil passar por isso que você passou. E fim. Ninguém vai estar lá na sua dor, ninguém vai estar lá dentro do seu corpinho, sabe? Então, a comparação no Instagram e nas redes sociais como um geral, ela tem que ser de você olhar, aplaudir o outro, parabenizar o outro pelo sucesso, pela viagem, pelo curso, pelo seja lá o que for que a pessoa está celebrando ali no Instagram, pela beleza dela, se também esse for o conteúdo que você está vendo aí e se comparando. E é sobre. E parou aí. Não é trazer isso para você e ficar: nossa, ela tá viajando, eu não tô. Nossa, ela tá fazendo sucesso, eu não tô. Nossa, ela tá com o corpo tão lindo, eu não tô. Meu Deus, isso adoece a gente. Isso adoece real. Então a gente está vivendo uma sociedade onde as pessoas estão o tempo inteiro nas redes sociais, olhando para o outro. E aí? E cadê eu? Ah, mas eu não tô postando tanto, que ainda tem isso, né? Nossa, eu não tô postando tanto. Eu não tô. Nossa, eu não tô fazendo tanto vídeo. Ah, eu não tô fazendo não sei o quê. E aí? Então, sabe, é uma bola de neve que não vale a pena nem a gente fazer assim e começar. Não é insustentável. E a gente pode pensar e perceber os efeitos da comparação também em diversos níveis, né? Vamos imaginar aqui os efeitos da comparação no nível da nossa saúde mental, no nível da nossa saúde das relações, por exemplo, na nossa saúde física. Então, a gente consegue observar o impacto disso em todas as situações. Se a gente for pensar a nível da nossa saúde mental, a comparação ela gera pra gente angústia, ansiedade, sensação de insuficiência, né? Ela só leva a gente pro menos, pro buraco, que faz com que a gente entre no processo de autossabotagem. Inclusive, a gente tem um vídeo incrível sobre autossabotagem. Se você ainda não assistiu, já procura aqui, porque vale super a pena assistir. Se a gente pensar no nível físico, esse tipo de comparação, na verdade, qualquer tipo de comparação, gera pra gente o quê, gente? Insônia, tensão, o corpo fica num estado de alerta o tempo inteiro, taquicardia muitas vezes, e uma sensação de insuficiência assim que não dá para mensurar. Mas a gente consegue sentir esses efeitos daquilo que está no nosso emocional, no nosso mental, no físico, né? Então você sentir insônia é corpo físico, querido. Você não conseguir dormir e acordar no outro dia, péssimo, né? Um outro aspecto que são o aspecto das relações. A Jenny falou muito sobre a questão da inveja, né? Então, quando você tem situações, né, nas suas relações onde você se compara muito, é muito provavelmente você vai desenvolver essa comparação para um processo de inveja, né? Para um processo de distanciamento, onde você também não vai querer contar como você está passando, o que você está passando verdadeiramente, porque você está olhando para a pessoa e muitas vezes enxergando só o que é o palco da outra. E isso é muito injusto, a gente falou muito sobre isso nesse vídeo da sabotagem, que a gente compara o nosso bastidor, então a nossa vida real, nossa tristeza, nossa angústia, nossos medos, as nossas inseguranças, a preguiça, a procrastinação, a falta de ideias, a falta de criatividade, com o palco do outro. O outro também passou por todo esse processo que a gente está passando, de medo, de insegurança. Então, a gente, para estar aqui, nossa, gente, você não tá entendendo? 2 neurônios assim, ó. Tic-teco real. E às vezes a gente fica olhando e pensando, nossa, sabe? Ah, elas podiam estar em outro ambiente. Ai, não sei o que, não sei o que lá. E vou falar uma coisa que é terrível, mas só te critica quem tá fazendo muito menos do que você.
Quem nunca abriu uma câmera para gravar, nem assim nesse ambiente como a gente está fazendo? Então, assim, poxa, se a pessoa está fazendo menos que você está se importando tanto com o julgamento, né, com as críticas, está se comparando ainda com esse tipo de pessoa, achando que é uma pessoa de sucesso, pelo amor de Deus, sabe? Vale a pena para quem esse tipo de comparação? E mais um detalhe que eu percebo também muito nas mulheres que vêm para as minhas aulas e para consultoria, enfim, elas não se permitem ser sensuais. Sou professora de dança sensual, se você ainda não sabe, miga sua louca. Elas não se permitem ser sensuais porque o estereótipo de sensualidade da cabeça delas é algo tão distante, é algo tão, meu Deus, lá longe, que eu nunca vou ser essa mulher. Não, sensual pra mim só a Anitta, só a Rihanna, só a Beyoncé. Querida, deixa eu te falar, você pode ser sensual com bem pouco, bem pouquinho mesmo, só que existe uma linha tênue entre o sensual e o vulgar, tá? É uma linha tênue. E cada um com seu estilo pessoal, mas a gente não tá aqui pra falar sobre isso. O que eu quero falar é o seguinte: a mulher, quando ela se permite ser autêntica, ela não pede licença. E aí, ela não tá nem aí se tem alguém que é mais, se alguém quer menos, se tá alguém realizando mais, se alguém realizando menos. Ela apenas é como é. Então, essa confiança, essa autoconfiança, esse colocar na vida, esse se posicionar no universo próprio, seja na escola do filho, seja no trabalho, onde quer que seja, no grupo das amigas, ela apenas é. Ela não dá, sabe, não fica, eu posso falar, eu posso, deixa eu apertar um batonzinho, não, querida, vai ser, para de olhar para o que a outra está sendo e só seja. Até porque muitas pessoas estão precisando olhar para você, se inspirar em você, no que você está fazendo. E você está deixando de fazer porque a outra está fazendo melhor que você. Ah, gata, não, pelo amor de Deus, sabe? Eu fico revolts. Eu fico full putaça, porque é uma coisa que eu acho que as mulheres perdem tempo de vida com isso. Tempo de ser feliz, tempo de ser livre, isso não custa nada. Enquanto a gente olhar para outra e achar a outra melhor que a gente está perdendo a essência. E às vezes alguém está olhando para você e achando você melhor. Poxa vida, então não custa nada, não custa nada. Custa sim você ter autoestima, custa você se sentir bonita assim, sem perguntar pro outro, custa sim você tá com a celulite, tá com a dobrinha, entendeu? E você olhar pra você e você se validar. Isso é o que custa. Mas o outro não tá vendo isso em você, o outro tá olhando em você achando a mulher linda. E você tá aí se achando feia, véia feia, porque você só faz academia, ou porque você só faz yoga, ou só faz alongamento, ou só faz um total de nada, sabe? Então, assim, o autocuidado, o autoconhecimento, a autovalorização, tudo, autoestima, sabe? É você se colocar no primeiro lugar. Depois você olha o outro. Tá, primeiro eu tô aqui, de vestido verde e colete. Depois eu olho a Pri. Primeiro eu olho pra mim, depois eu olho pra ela e depois eu olho pro universo. Porque primeiro tem que fazer sentido para mim, depois pro outro. Se não faz sentido pra ela, sinto muito. E é sobre. E segura essa voadora do amor neste exato momento. Porque se você Mais tem uma. uma amiga que você não consegue reconhecer, elogiar, não consegue olhar e ver aquilo que ela está crescendo e ver o que ela tem de bom, sem se comparar e sem sentir inveja, né? Nem que seja uma pontinha assim, isso significa que você ainda está funcionando a partir da sua dor, sabe? Você ainda está conectada com algo. Teve algum gatilho seu que tá lá atrás que precisa ser visto, precisa ser olhado, precisa ser curado. Porque as mulheres, gente, as mulheres têm uma força tão extraordinária quando elas estão juntas, quando elas se reconhecem, É quando elas mágico. escolhem colaborar umas com as outras. A gente cria um ambiente assim que é simplesmente sensacional. Não tem espaço para comparação, porque quando uma vem e traz uma partilha de algo que ela conquistou, a sensação é de que cada uma de nós conquistou também um pouquinho através dela. Esse é o movimento real, né? O que está mesmo por trás de quando a gente sai do processo da dor e entra no nosso processo de amor, a gente sai da nossa sombra e caminha um pouco mais para a nossa luz. E eu não estou falando de totalmente curada, de estou pronta. Não, estou falando de um processo, de um caminho. E se você talvez esteja ouvindo a gente e esteja pensando, nossa, eu tenho um pouco de inveja assim, ok, que bom que você está Faz reconhecendo parte. isso. É uma virada de chave na sua vida que você possa usar isso para te impulsionar. Então, o que que eu posso fazer agora, nesse momento, para eu me aproximar um pouco mais da pessoa que eu quero ser, sabe? E eu quero ser essa pessoa porque eu quero ser essa pessoa ou porque a minha mãe queria que eu fosse?
ou porque outras pessoas projetaram essa vida para mim. O que eu estou vivendo hoje é realmente aquilo que faz sentido para mim, que faz meu coração vibrar, que faz eu acordar todos os dias com vontade de viver, ou eu estou vivendo uma vida que imaginaram que eu deveria viver? Se questione um pouco mais. E eu sei que você não vai achar todas essas respostas de uma vez, e se essas respostas vierem e te frustrarem, ok, respira nisso. Sabe? Respira nisso, se dê um tempo, busque ajuda para poder entender que novos caminhos você pode trilhar a partir de agora, porque tem uma coisa, você está viva, você está vivo, então todos os dias você pode fazer uma escolha nova, pode começar algo diferente, pode aprender algo novo, mas busque aprender especialmente sobre você. Sabe, o que você pode aprender sobre você hoje para você sair desse universo da comparação, para você entrar no processo de colaboração e começar, ao invés de se comparar e ter inveja, se enriquecer com a riqueza do outro e também se permitir transbordar a sua própria riqueza. Lembrando que tudo que você traz, a sua história por si só já é extremamente rica. Talvez você não reconheça isso, mas como a Jane falou muito bem, muitas outras pessoas estão se inspirando em você. E também não é a sua função acordar todos os dias e querer inspirar alguém, isso é pesado demais. Viva por você mesmo, sabe? Saia do processo de que você tem que fazer, você não tem que Nada, nada. total de Ninguém tem zero. que nada, Boa tarde. ninguém. É isso, ninguém te deve nada, você também Nadinha. não deve nada a ninguém. O que você pode fazer por você hoje para se aproximar da versão que você gostaria tanto de ser, da vida que você escolhe tanto viver? E assim fica muito mais leve. É sobre. E a gente se vê no próximo vídeo.